precisa ser votado. Mesmo assim, tem um significado político de relevo. É o ponto de partida de um procedimento que pode levar à admissibilidade do processo que, aceito por 2/3 dos deputados, será enviado ao Senado para julgar se a presidente Dilma perderá o mandato. Um processo de impeachment trata especificamente de crime de responsabilidade, não de crime comum ou de outras figuras penais. É por isso que o relator da comissão especial falou em certas flexibilizações dos rigores jurídicos formais, desde que, é claro, os parâmetros constitucionais sejam respeitados e também a legalidade do processo. Afinal, desde 1950, há uma lei específica para o impeachment que foi recepcionada pela Constituição atual. Porém, no crime de responsabilidade de presidente da República, os julgadores são políticos que atuam no mundo congressual. Foi este o tom do relatório do deputado Jovair Arantes. Vamos ver alguns trechos. Desde que respeitadas as suas balizas democráticas, o processo de impeachment não é um golpe de Estado. Na exata medida em que ele objetiva preservar os valores éticos, jurídicos e políticos administrativos consagrados na Constituição Federal. Entendo também que, ainda que devam ser considerados os pressupostos jurídicos, o processo de impeachment possui essência política, uma vez que foi entregue às casas do Poder Legislativo pelo Poder Constituinte originário, para que seja julgada à luz de maior sensibilidade política. Assim, a natureza parcialmente política do impeachment impõe certa flexibilização dos rigores jurídicos formais, próprios de um processo judicial ordinário. O Senado Federal é competente para, ao realizar o novo juízo de admissibilidade, admitir a denúncia total ou parcial, bem como produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos, entre elas a juntada de quaisquer documentos, oitiva de testemunhas, perícias e etc. A interpretação mais fiel à vontade constitucional deve ser no sentido de possibilitar a responsabilização do chefe do Poder Executivo por atos cometidos em qualquer um dos 2 mandatos consecutivos, desde que ainda esteja no exercício das suas funções presidenciais. Os atos praticados pela denunciada, se confirmados, representam condutas gravíssimas e conscientes de desrespeito a um poder da República, em uma das suas missões mais nobres e relevantes para a função de representação popular. Portanto, consistem, à primeira vista, em um atentado à Constituição. O descumprimento pelo governo federal de normas técnicas e legais norteadoras da responsabilidade fiscal e o desvirtuamento de princípios no tocante à transparência e à fidedignidade dos relatórios e demonstrativos contábeis figuram gestão temerária das finanças públicas e contribuem para uma crise fiscal sem precedentes no país. Vale lembrar que avanços sociais, por mais louváveis que sejam, não podem, por si só, justificar a prática de outros atos absolutamente nocivos à economia do país, tais como expansionismo descontrolado das despesas do governo, culminando com a revelação tardia de passivos antes acometados por artifícios contábeis. A profunda crise brasileira não é só econômica e financeira, mas também política e principalmente moral. O governo perdeu sua credibilidade aos olhos da nossa sociedade e perante a comunidade internacional. Da análise da admissibilidade jurídica e política da denúncia de que se cuida, verifica-se haver indícios mínimos de que a presidente da República, senhora Dilma Vana Rousseff, praticou atos que podem ser enquadrados nos seguintes crimes de responsabilidade: abertura de créditos suplementares por decreto presidencial sem autorização do Congresso, contratação ilegal de operações de crédito. Enfim, segundo a minha análise, a magnitude
e o alcance das violações praticadas pela Presidente da República constituíram grave desvio dos seus deveres funcionais, com prejuízo para o interesse da nação e com a quebra da confiança que lhe foi depositada. Tais atos justificam a abertura do excepcional mecanismo do impeachment.